Olá, prezados alunos e alunas do primeiro ano que me acompanham por meio deste vídeo do canal Páginas Difíceis da Física. Tudo bem com vocês? Neste nosso próximo vídeo, nós estaremos, pessoal, dando continuidade à resolução das questões da lista da semana 2. Então, no último vídeo, nós paramos aí na questão 6, em que nós fizemos algumas conversões de unidades, não é isso? E agora nós vamos continuar, então. Vamos agora para a questão número 7. Vamos lá. Um livro tem 800 páginas e 4 centímetros de espessura. Determine a espessura média de cada folha em centímetros, milímetros e em micrômetros. Lembrem que essa letrinha grega mi é o micro, é a letra grega mi, né? E você vai ler ela como micro. Então, micrometro. Tá legal? Então, nós temos aqui em centímetro, milímetro e em micrômetro. Pessoal, nós temos então um livro, vamos supor que eu tenho um livro de 800 páginas. E aí eu pego lá uma régua, né? Ou o meu paquímetro, tá certo? Então, eu tenho aqui um paquímetro de plástico. Então, eu vou lá com o meu paquímetro e meço, né, a espessura desse livro. Vamos supor que eu obtive lá 4 centímetros. Tá bom? Ele está perguntando a espessura média de uma folha. Tá? Com uma régua ou até com o meu paquímetro, eu não consigo medir. Tá? O paquímetro não tem resolução lá suficiente lá para medir a espessura, né, de uma folha de papel. Não tem como. Né? Talvez com o micrômetro, que é um instrumento mais preciso que o paquímetro, eu consigo medir a espessura de uma folha de papel. Uma saída para isso é você então pegar o livro, medir a espessura do livro e dividir pelo número de folhas. Tá certo? Se eu pegar a espessura do livro, dividir pelo número de folhas que ele tem, tá certo? Aí eu posso fazer uma estimativa da espessura média de cada folha. Tudo bem? Vamos lá então. Esse livro tem 800 páginas. Cuidado, pessoal, né? Cada folha, nós sabemos que tem 2 páginas, não é isso? Então você não pode confundir aqui páginas com folhas. Eu não preciso do número de páginas, mas eu preciso do número de folhas. Como cada folha tem 2 páginas, então você tem 400 folhas, não é isso? Então, 800 páginas, pessoal, vamos usar aqui o nosso quadro, né? 800 páginas é equivalente a quantas folhas? É só dividir por 2, certo? Porque cada folha tem 2 páginas, né? Então, 400 folhas. Tá legal? Eu estou sem mouse, pessoal, então é difícil, né, tá escrevendo aqui nesse quadro, mas em breve eu vou melhorar minha letra, tá? Eu prometo para vocês. Qual que é a espessura do livro, pessoal? 4 centímetros, não é isso? Então quer dizer, se eu pegar essas 400 folhas empilhadas do livro, elas têm uma altura de 4 centímetros. Para eu saber a espessura de uma folha só, eu vou pegar a espessura total, né, do livro, 4 centímetros, e vou dividir por 400 folhas. Né? Então, você pega lá a espessura em centímetros e divide pelo número de folhas, que são 400. Se você dividir 4 por 400, né, essa conta é bem fácil de fazer, não precisa nem calculadora, você vai obter 0,001. Tá bom? Perdão, 0,01, né, pessoal? Eu coloquei um zero a mais aqui. 0,01 centímetros. Olha que beleza. Então, nós já achamos a espessura média de uma folha em centímetros. 0,01 centímetros. Tá bom? 1/100º de centímetro. Tá? Se você quiser escrever em notação científica, vamos lá, a vírgula está aqui, né? Ela vai pular uma
duas casas para a direita. Então, 1 vezes 10 elevado a menos, porque é para a direita, 2 casas, né? Centímetros. Mas a questão, queridos, ela também pede em milímetros e em micrometros. Legal? Muito bem, para eu passar de centímetro para milímetro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar, né? Porque unidade maior para unidade menor eu multiplico. Por quanto? Por 10, né, pessoal? 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, se eu fizer essa continha aqui, se eu pegar 10 a menos 2 vezes 10, isso vai dar 10 a menos 1 milímetros, né? Que é 1/10 de milímetro. Ah, professor, mas eu não gosto de fazer assim. Então, pegue esse 0,01 centímetros e faça vezes 10. Vai dar 0,1 milímetro. Tá bom? Então, você pode me apresentar a resposta ou assim, tá? Aqui está em milímetro, né? E aqui está em centímetros. Legal? Ele também quer saber a espessura da folha de papel, né, desse livro em micrometros. Então, vamos lá, pessoal. Você lembra como passa de milímetro? Vamos pegar o milímetro aqui, né? De milímetro para micrometro, você lembra como faz isso? Se você não lembra, você vai pegar a sua tabelinha, né? Então, na nossa tabela lá, vamos lá, eu vou completar ela aqui. Então, nós tínhamos metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu falei para vocês que daqui, né, nessa caixinha aqui, ó, cada casinha vale 10. Aí depois do milímetro, nós tínhamos o micrometro. E aí eu falei que daqui para cá não é, né, vezes 10, é vezes 1000, não é isso? Então, unidade maior para unidade menor, você multiplica. Por quanto nesse caso aqui? Por 1000. 1 milímetro são 1000 micrometros, tá bom? Então, você vai pegar esse 0,1 milímetro, né, que você obteve aqui, e vai fazer vezes 1000, pessoal. Vezes 1000. 0,01 vezes 1000 vai dar 100, tá bom? Quem não tiver facilidade com essas contas, pode usar a calculadora. Então, 100 micrometros. Está aí a espessura da folha de papel em micrometros. Então, você pode dizer que a folha de papel desse livro tem espessura de 0,01 centímetro, né? Ou 1 centésimo de centímetro, 10 a menos 2 centímetros, ou 1/10 de milímetro, né? 0,1 milímetros, ou ainda 100 micrometros, ou 100 microns. Tá legal, pessoal? Então, está aí resolvida a questão de número 7 também, tá bom? Pause esse vídeo e anote essa resolução, essa correção no seu caderno. Muito bem, vamos para a questão número 8, então. Um espetáculo tem início às 21 horas, 36 minutos, 25 segundos e término às 23 horas, 25 minutos, 10 segundos. Qual é a sua duração? Então, vamos aqui para o nosso quadro branco, né? Vamos apagar aqui com a nossa borracha. E agora a gente então vai fazer a questão número 8. Questão de número 8. Então vamos lá. Ele diz que esse espetáculo, ele se inicia... Vamos voltar aqui, pessoal. Ele tem início às 21 horas... Né? Ele começa, aliás, às 21 horas, 36 minutos e 25 segundos e termina às 23 horas, 25 minutos e 10 segundos. Como que eu faço para saber a duração desse evento, pessoal? Você vai pegar o instante que termina e diminuir do instante que começa. Para eu saber o intervalo de tempo desse evento, eu pego o instante final que termina menos o instante inicial. Então, como ele terminou às 23 horas, vamos fazer aqui de verde, né?
Então, ele terminou às 23 horas, 25 minutos e 10 segundos. Então, você pega o instante, aqui é segundos, tá, pessoal? Não é o 5, não. Deixa eu fazer o S minúsculo, senão você vai se confundir aí, né? Aí menos o instante que começa. O instante que inicia, 21 horas, 36 minutos e 25 segundos. Então, você vai fazer uma continha de menos aí, uma diferença. O instante que termina menos o instante que começa. A gente começa subtraindo os segundos, não é isso? Então, olha só, pessoal. 10 segundos menos 25 segundos, dá para subtrair? Não, né? Porque não existe tempo negativo. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou ter que emprestar dos minutos. Eu vou emprestar 1 minuto. 1 minuto tem quantos segundos? 60, né, pessoal? Então, 60 com 10, aqui fica 70 segundos. Como eu emprestei 1 minuto, 25 minutos vai ficar daí 24. Tá legal? Muito bem. Agora, 70 menos 25 eu consigo fazer, né? 70 menos 25 vai dar 45 segundos. Muito bem, aqui, veja só, 24 minutos, dá para eu subtrair de 36? Não. Então, novamente, eu vou emprestar para os minutos 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Não é isso? Então, 60 com 24, pessoal, aqui vai ficar 84, né? E os 20 e as 23 horas, como eu emprestei 1 hora, ela ficou, então, 22 horas. Olha como fica fácil daí. Então, aqui, 84 minutos menos 36 minutos, quanto que vai dar, pessoal? Vai dar 48, né? 48 minutos. E aqui, 22 horas menos 21 horas, vai dar 1 hora. Essa é a duração desse evento aí, desse espetáculo. 1 hora, 48 minutos, 45 segundos. Eu quero chamar a atenção para o jeito correto de escrever, tá? Horários, né? Hora, H minúsculo, minuto, M-I-N e segundo, S minúsculo. Né? Nada de ficar colocando, pessoal, 2 pontinhos, tá? Isso aqui está errado. Da mesma forma que as unidades de medidas, sempre letra minúscula, né? Metro, hora, segundo, né? Minuto, tá bom? Quilograma, né? Sempre letras minúsculas, a não ser que a unidade de medida é em homenagem a um cientista, por exemplo, Newton, Ampere, né? Coulomb, Pascal, aí a gente vai ver que são letras maiúsculas. Muito bem, vamos então para a questão de número 9, pessoal. Olha só. A estrela Sirius é a estrela mais próxima de nós, né? Com exceção do Sol, claro. Está a 8,5 anos-luz de distância da Terra. Expresse essa distância em metros e use notação científica. Muito bem. Vamos então apagar aqui a nossa lousa. Então, olha só, ele te deu uma informação aí. Ele fala que a estrela Sirius está a 8,5 anos-luz de distância da Terra. Queridos, 8,5 anos-luz. Essa é uma unidade de medida? Ops! Ano-luz é uma unidade de medida de comprimento ou de distância, tá? Muito usado em astronomia. Os astrônomos se referem à distância das estrelas
geralmente em ano-luz. O que é um ano-luz, pessoal? Vamos escrever aqui, e é importante que você anote, né? Isso, um ano-luz. O ano-luz é a distância, né? É uma distância ou um comprimento, né? Desculpe a minha letra. Distância que a luz percorre, né? É a distância que a luz percorre em um ano. Olha só, pessoal. A distância, né, que a luz percorre em um ano, a gente vai chamar de ano-luz, tá? A luz, ora, qual é a velocidade da luz? A velocidade da luz, depois a gente vai estudar melhor, né, como que ela foi medida, tá? A velocidade da luz, a luz é o objeto mais rápido no universo, né? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, pessoal. 300 mil quilômetros por segundo, tá bom? Muito bem. Então, em um segundo, a luz caminha 300 mil quilômetros. E em um ano, quantos quilômetros ela vai percorrer? Essa é a distância do ano-luz, né? Muito bem. Um ano tem quantos segundos? A gente vai precisar converter um ano em segundos. A gente sabe que um ano tem aproximadamente 365 dias. Mas um dia tem 24 horas, não é isso? Então a gente multiplica por 24 horas. Mais uma hora tem 60 minutos. Então, vezes 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. Então, se você quiser saber quantos segundos tem no ano, você tem que fazer essa continha aqui, ó. 365 dias, 24 horas, 60 minutos vezes 60 segundos. Tem que fazer essa multiplicação, né? Eita, minha letra está saindo uma maravilha, né, pessoal, nesse quadro aqui. Vamos fazer aqui na calculadora, então. Essa conta aí, né? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui a calculadora. Então, olha só, 365 dias vezes 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Olha o número que deu lá, pessoal, 31.536.000, não é isso? Vamos colocar aqui, ó. Então, 31.536.000 segundos. Vamos escrever em notação científica, é isso, senhores? Vamos lá. A vírgula está aqui, né? Ela vai pular. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas para a esquerda. Então, 3,15. Eu vou parar no 5, pessoal. Eu vou aproximar, tá? Eu vou fazer um cálculo aqui aproximado. A gente pode desprezar essas outras casas decimais, tá bom? Então, aproximadamente 3,15 vezes 10 elevado a 7 segundos. Então, vocês estão vendo aqui que é um cálculo aproximado, né? Não é um cálculo exato. Então, esse símbolo aqui é aproximadamente igual. O igual com o tio em cima, tá bom? Então, eu estou desprezando, né? Eu estou jogando fora essas casas aqui, tá? O 3 e o 6. Então, pessoal, olha só que interessante, né? Em um segundo, a luz caminha 300 mil quilômetros. Em um ano, ou seja, em 3,15 10 a 7 segundos, qual é a distância que ela vai percorrer? Então, pessoal, em um segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. E em um ano?
Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse número aqui e multiplicar pelo número de segundos em um ano. Vamos só passar também a velocidade da luz para a notação científica, né? 300 mil é 3 vezes 10 elevado a quanto? Vezes 10 elevado a 5, né? Quilômetros por segundo, tá bom? A vírgula está aqui, ela vai pular 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Então, agora eu preciso multiplicar. Eu preciso multiplicar, então, 3 vezes 10 elevado a 5, né? Que é o tanto de quilômetros em 1 segundo, vezes um ano em segundos, que é 3,15 vezes 10 elevado a 7. Quanto que vai dar isso? Bom, 3 vezes 3,15, né? Você pode fazer isso na sua calculadora aí, vai dar 9,45 vezes 10 elevado, conserva a base, somos expoentes. Então, 5 com mais 7, isso vai dar 12, né? Quilômetros, tá, pessoal? Então, em um ano, né, em 3,15, 10 a 7 segundos, a luz vai percorrer aí esse número absurdo aqui em quilômetros, 9,45 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Eu leio isso assim, 9 trilhões e 450 bilhões de quilômetros, tá bom? Imagina você fazer isso na mão, né, pessoal, na calculadora. Multiplicar normal, 300 mil vezes 31 milhões, dá trabalho. Então, usar a notação científica facilita enormemente a nossa vida, tá bom? Então, anote isso, pessoal. Um ano-luz é igual a cerca de 9,45, 10 elevado a 12 quilômetros. E 8,5 anos-luz? Quantos? Aqui só está errado, né? Que é anos-luz, tá? O plural de ano-luz. Então, agora eu vou fazer 8,5 vezes um ano-luz. Mas um ano-luz tem quantos quilômetros? 9,45 vezes 10 elevado a 12, né? Aí, fazendo essa conta, vamos lá. Vamos fazer aqui na calculadora. Então, 8,5, né? 8,5 vezes 9,45. Isso vai dar 80,325. Eu vou arredondar, tá, pessoal? Eu vou aproximar, na verdade, 80,3. Tá bom? Então, isso dá aproximadamente 80,3 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Ele pede em quilômetros, será? Ele pede em metros, né, pessoal? Olha lá, expressa essa distância em metros. Então, agora você precisa passar do quilômetro para o metro. Mas isso é muito fácil. 1 quilômetro tem quantos metros? 1000, né, pessoal? Então, é só a gente multiplicar por 1000. Vamos fazer aqui em potência de base 10. 10 ao cubo. Então, vamos lá. Eu mantenho o número, né, 80,3. E multiplico as potências de base 10. 10 a 12 vezes 10 a 3. Isso vai dar 10 elevado a 15, né? 12 mais 3, 15 metros. Só que ele pede para expressar em notação científica. Você tem que tomar cuidado porque o 80 é maior do que 10. Você tem que lembrar que na notação científica, o número que multiplica a potência de base 10 tem que estar entre 1 e 10. Então, essa vírgula aqui, ela precisa ficar aqui, na verdade, né, pessoal? Deixa eu fazer de outra cor. Então, ela tem que estar aqui, né, entre o 8 e o 0. Mas para ela vir daqui para cá, eu estou diminuindo uma casa, né? Se eu diminuo uma casa decimal aqui, eu tenho que somar 1 lá no expoente, para manter o número constante, não é isso? Então, isso aqui vai dar cerca de... Eu vou aproximar novamente, tá? Eu vou desprezar o 0 e o 3, para não escrever 8,03, né? Em física, você vai reparar que a gente sempre aproxima e acaba arredondando as coisas. 8
vezes 10 elevado a 16 metros. Tá bom, pessoal? Essa então é a resposta aí final que eu espero que você chegue, né? 8 vezes 10 elevado a 16 metros. É a distância aproximada aí da estrela Sirius até nós em metros, tá bom? E essa distância está em notação científica. Muito bem, meus queridos. Então pause o vídeo, né, e anote no seu caderno a resolução desse exercício. Vamos agora para a questão de número 11. Uma piscina tem as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1 metro de profundidade. Quantos litros de água são necessários para encher completamente a piscina? Dica: 1 metro cúbico, né, de volume cabe 1000 litros de água. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Então eu vou precisar apagar novamente, né, a minha lousa, para a gente resolver aí o próximo exercício. Um exercício para calcular o volume de água, né, numa piscina. Muito bem. Então eu tenho lá uma piscina, tá? Bom, eu não vou... Deixa eu tentar ver se eu consigo desenhar aqui. Uma piscina é o que, pessoal? Uma piscina, qual que é o formato geométrico dela, né? É um paralelepípedo, certo, pessoal? Então a piscina, ela tem o formato lá de um paralelepípedo, não é isso? Muito bem. Quais são as dimensões dessa caixa, dessa piscina? 7 metros de comprimento por 3 de largura por 1 de profundidade. Então, 7 por 3 por 1. Então, aqui é 7 metros, né? 3 de largura e 1 metro de altura ou de profundidade, tá bom? Qual que é o volume dessa piscina, pessoal? Para a gente calcular o volume de um paralelepípedo, né, de um bloco, de uma caixa retangular desse jeito, de uma sala, né, de uma sala de aula, por exemplo, a gente vai fazer o produto das três dimensões, comprimento, vezes largura, vezes altura. Então, eu preciso fazer 7 metros, vezes 3 metros, vezes 1 metro. Isso você deve ter aprendido na geometria básica lá do seu ensino fundamental, né? 7 vezes 3, 21. 21 vezes 1 vai dar 21 metros cúbicos. Não é isso, pessoal? Unidade de volume. Eu estou fazendo, ó, metro vezes metro vezes metro. Metro vezes metro é metro quadrado, unidade de área, não é isso? E metro quadrado vezes metro é metro cúbico, aí é volume. Aí quantos litros de água vai caber aqui nesse volume? Ele fala que 1 metro cúbico cabe quantos litros? 1000. 1000 litros, não é isso? E 21 metros cúbicos, pessoal? 21 vezes 1000 vai dar 21 mil litros de água. Tá bom? Que cabem aí nessa piscina. Exercício tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilinho este exercício. Vamos para a questão de número 11 agora. Essas questões, essas duas, ou melhor, essas três próximas questões que a gente vai fazer, são questões de algarismos significativos, tá? Vamos lá. Questão de número 11. Qual das alternativas abaixo melhor caracteriza a medida do besouro, do tamanho do besouro? Então, pessoal, eu vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Olha só a questão interessante. Eu tenho um besouro aqui, né, esse bichinho, e eu quero saber o comprimento desse besouro. Então, para facilitar, ele fez as linhas vermelhas aqui, ó. Começa do zero, não é isso, pessoal? Né, tem alunos que começam a medir com a régua a partir daqui, da extremidade. Isso está errado, tem que tomar cuidado. Você vai começar a medir a partir do zero, né? E você vê que o bicho, ele vai até aqui mais ou menos, ó, né? Então, qual que é o tamanho dele que você está enxergando aí com essa régua?
Aqui é 1 centímetro, né? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Mas você está vendo que passou um pouquinho do 1,5, né? Está entre 1,5 e 1,6. Bom, dos vídeos que você assistiu, você viu que toda medida física que a gente faz, pessoal, ela tem erros, né? Então, sempre que a gente faz uma medida, tá certo? Deixa eu pegar meu paquímetro aqui. Quando a gente faz uma medição, né? A gente sempre comete erros, tá certo? O erro é inerente do processo de medida, né? Então, veja, toda medida ela deve ser expressa com os algarismos significativos. Quais são eles? Os algarismos certos, aqueles que você tem certeza, mais um algarismo duvidoso, tá? Toda medida tem que ter um algarismo duvidoso. Muito bem. Então a gente sabe, a gente tem certeza do 1 e do 5, né? Então 1,5, mas passou um pouco, então você precisa chutar. Você chuta o algarismo duvidoso. Como está mais ou menos aqui no meio, né, pessoal? Então 1,55, né? Não é 1,6, é menos de 1,6. Então está entre 1,5 e 1,6. Quem marcou a alternativa C aqui está errado. Por quê? Porque a alternativa C ela só apresenta os algarismos certos. O 1 e o 5, eu tenho certeza. Né? O 1 e o 6 também. Mas eu preciso do algarismo duvidoso, tá bom? Então, quem prestou atenção nos vídeos que eu mandei lá, sabe muito bem disso, né? Então, veja, você vai marcar essa aqui, ó, alternativa D, entre 1,54 e 1,56. Eu, né, chutaria 1,55. A Maria podia chutar 1,54. O José podia falar 1,56. Todos estão certos, tá bom, pessoal? Porque não existe medida exata. Anote isso. Toda medida tem erros, tá certo? E você precisa expressá-la com um algarismo duvidoso. Tá legal, pessoal? Muito bem. Então, é a alternativa correta, tá? 11 é a letra D, tá bom? Entre 1,54 e 1,56. Vamos para a questão 12 agora, uma questão da UEL, Universidade Estadual de Londrina. O velocímetro indica a velocidade instantânea de um veículo. Num certo instante, a indicação do aparelho está indicada ao lado. A melhor leitura da velocidade em quilômetros por hora é? Muito bem, se você olhar aqui para o seu velocímetro, ó, 0, 20, ele está de 20 em 20, né? Esse traço do meio é, por exemplo, aqui 0, 10, né? 20, 30, 40, 50, 60. Então, cada espaço aí é uma escala de 10, tá bom, pessoal? 10 unidades, né? É 10 km por hora nesse caso. Então, aqui é 80. Aqui é 90, tá legal? O ponteiro, ele tá próximo do 90, mas não tá no 90, tá certo? Um pouco antes. Qual que é a melhor alternativa aqui? 80 não pode ser, né? 84 também não, porque daí o ponteiro teria que estar mais perto do 80. Como ele está mais perto do 90, a melhor alternativa aqui é a letra C. Tá legal, pessoal? Então, quem marcou aí a letra C, 87, parabéns. Vamos para a questão de número 13. Pretende-se medir o comprimento L de uma barra. Para isso, dispõe-se de duas réguas, uma em centímetros e a outra em milímetros. Quais os valores do comprimento L obtidos com essas réguas? E quantos algarismos significativos cada medida possui? E quem são os algarismos certos e o algarismo duvidoso? Na primeira régua, qual que é a leitura que eu posso fazer aqui, pessoal? Ela está medindo 9 mais um pouco, né? Está próximo do 10, ó. Passou um pouquinho do meio, né? Então, se fosse no meio, seria 9,5. Mas como passou do meio, eu mesmo, né? Eu, professor Odair, eu chutaria quanto aqui? Deixa eu colocar aqui, ó. Eu chutaria 9,6, tá bom, pessoal? Você poderia colocar 9,5, o outro poderia colocar 9,7, todos estão certos, tá? Então, na primeira medida aí, eu colocaria 9,6 centímetros. Mas quem quiser colocar também 9,5, né? 9,7,
estaria também certo, tá bom, pessoal? Agora, na régua de baixo, olha só, como a régua de baixo ela é mais precisa, ela tem uma precisão maior, por quê? Porque ela tem um número de divisão maior, né, da escala, então eu posso ter uma medida, uma leitura mais precisa. Olha só aqui, ó. Eu vou dar um zoom para você ver melhor. Aqui é 9, né? Aqui é 9,5. Você tá vendo aqui que passou do... Aqui é 6, né, pessoal? Esse tracinho aqui é o 5, esse aqui é o 6. Você tá vendo que passou um pouquinho do 6? Então, esse pouquinho você chuta. É o algarismo duvidoso. Então, 9,6 e mais um pouquinho. Né? Eu, professor Odair, eu vou colocar 9,65 centímetros. O João poderia colocar 9,64. A Maria poderia colocar 9,66. Todas as medidas estão corretas, tá bom, pessoal? Então tá aí, ó. Qual que é a diferença dessa medida da primeira régua para essa segunda medida, da segunda régua? O número de algarismos significativos. Quanto mais preciso é um instrumento de medida, quanto mais divisão, quanto menor a resolução da escala do instrumento, mais algarismos significativos eu consigo ter na minha medida. Anote isso, pessoal, isso é muito importante. Essa primeira medida aqui, ó, tem quantos algarismos significativos? 2. 2 algarismos significativos. Essa medida aqui tem quantos significativos? Tem 3, né, pessoal? 3 algarismos significativos. Por quê? Porque essa medida foi feita numa régua mais precisa, tá certo? Quem são os algarismos certos aqui? O 9 é o algarismo certo e o 6 é o algarismo duvidoso. Aqui, o 9 e o 6 são os algarismos certos e o 5 é o algarismo duvidoso. Tá legal, pessoal? Um assunto bem tranquilinho de entender. Espero que você tenha aí me acompanhado. Se não acompanhou, volte o vídeo e assista quantas vezes forem necessárias. E também qualquer dúvida você pode depois me procurar, tá? Vamos agora para a penúltima questão, né? E depois eu vou fazer até a questão 15. E as outras questões daí eu falei que eu vou gravar um vídeo, tá? Para discutir cada uma dessas questões. Vamos lá, questão 14. O filósofo grego Tales, né, nascido na cidade de Mileto por volta de 585 a.C., conseguiu medir a altura de uma pirâmide, de uma das pirâmides, a pirâmide de Quéops, tá? Partindo do princípio de que existe uma razão entre a altura de um objeto e o comprimento da sombra que esse objeto projeta no chão, e que essa razão é a mesma para diferentes objetos no mesmo instante, Tales pôde calcular a altura da pirâmide. Usou apenas um bastão e as medidas das sombras da pirâmide e do bastão, no mesmo instante do dia. Determine a altura da pirâmide nessa situação. A estaca tem a altura de 80 centímetros e a sua sombra mede 20 centímetros. E a sombra da pirâmide mede 10 metros. E aí ele deu uma figura aqui para você. Calma, pessoal, paciência. Vamos aqui fazer com calma no nosso quadro. Eu vou explicar para você em detalhes o que o Tales lá de Mileto, né? Como que ele fez então para medir a altura de uma aí das pirâmides do Egito. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui grosso modo um desenho para você entender. Então eu tenho aqui a pirâmide, tá? O desenho não vai ficar muito bom. Então aqui, ó, eu tenho a pirâmide. O que o Tales fez? O Tales, ele fincou uma estaca lá no chão, tá bom? Como o Sol, pessoal, é uma fonte de luz que está muito longe, então os raios de luz chegam de forma mais ou menos paralelo, né, na superfície da Terra. Deixa eu fazer essa estaca um pouquinho mais longe. Então vamos imaginar aqui um raio de luz, aqui, ó, que passa aqui pelo topo da pirâmide, né, e projeta lá no solo uma certa sombra, né? Tá bom? Aqui é o raio de luz. E aqui é a sombra da pirâmide. No mesmo instante, ele finca uma estaca, né, no chão, tá certo? Uma vareta, né? E aí,
essa vara, ela também projeta no chão uma sombra. Então, o que eu estou fazendo em azul aqui, pessoal, é a sombra, tá? O que está em verde é o objeto, né? A pirâmide e a vareta. O que ele descobriu, pessoal? Ele descobriu, né, que as sombras projetadas elas têm tamanhos proporcionais. Olha só aqui, ó. Aqui formou um triângulo, né? Esses dois triângulos aqui, ó, esse triângulo e esse triângulo são semelhantes. Você estudou, né, na geometria lá do seu ensino fundamental, semelhança de triângulos. Então eu tenho um triângulo grandão e tenho um triângulo pequenininho. Como esse lado aqui, por que esses triângulos são semelhantes? Porque esse lado aqui, que é o raio de luz, é paralelo a esse lado aqui. Tá legal? Então, como esses lados são paralelos, e as sombras serão proporcionais. Então, vamos lá. Qual que é a altura da pirâmide? Vamos voltar aqui no exercício e ver qual que é a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é 10 metros, a altura da estaca é 80 centímetros e a sombra da estaca é 20 centímetros. Então, muito bem. Vamos lá. Então, a altura da pirâmide eu não sei, eu quero descobrir. Vamos chamar de Hzão, H maiúsculo. Sombra da pirâmide, 10 metros. Legal? A altura da estaca, 80 centímetros. E a sombra da estaca, eu me esqueci aqui. Qual que é a sombra da estaca? 20 centímetros, né? 20 centímetros. Muito bem. Então faz aí no seu caderno, bonitinho, né, esses desenhos. Então, pessoal, eu tenho dois triângulos proporcionais, dois triângulos semelhantes, com esses lados aqui, ó. Aqui é 80, né? Aqui é 80 centímetros e aqui é 20 centímetros. Então, o que o Thales descobriu? Esses triângulos são proporcionais, eles são semelhantes. Quer dizer que esse lado aqui está para esse lado, assim como esse lado está para este lado, né? Então, a gente constrói aqui uma proporção. H maiúsculo dividido. O H maiúsculo está para o 80, né? Tá bom? Eu vou deixar todas as unidades, pessoal, em centímetros, tá? Você tem que tomar cuidado. Quando a gente faz uma conta com unidades diferentes, tem que tomar o cuidado de deixar tudo na mesma unidade de medida. Então, vocês estão observando que aqui está em centímetro e aqui está em metros. Como eu vou deixar tudo em centímetros, eu vou precisar pegar esses 10 metros e transformar em centímetros. Então, de metro para centímetro, você lembra, 1 metro tem 100 centímetros, né? Então, 10 metros, 10 vezes 100 vai dar 1000. 1000 centímetros. Então, H maiúsculo está para 80, assim como 10 metros, que é 1000 centímetros, tá bom? 1000 centímetros está para 20, né? Então, de novo, pessoal, esses triângulos, como eles são proporcionais, esse lado aqui dividido... Ops, perdão. Como que eu faço aqui para apagar agora? Eu vou ter que usar minha borracha, tá? Só um minutinho. Isso. Então, olha só. Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, dividido por esse lado aqui, está para esse lado aqui, dividido por esse lado aqui. É isso que eu estou fazendo aqui, matematicamente. Como você faz essa continha? Você pode multiplicar cruzado para achar o valor de H. Então, H vezes 20 vai dar 20H, né? 20 vezes H. Estou multiplicando cruzado aqui, tá bom? 80 vezes 1000. Isso aqui é igual, então, 80 vezes 1000. 80 mil. Bom, agora eu quero o H. Então, H é igual. O 20 está multiplicando, vai passar dividindo. Não é isso, pessoal? Então, você vai pegar 80 mil
80.000 e dividir por 20, né? Ó, eu posso cortar um zero aqui com um zero aqui, aí vai ficar 8.000 dividido por 2. 8.000 dividido por 2 vai dar 4.000. Que unidade de medida que tá? Centímetros. Tá bom, pessoal? 4.000 centímetros. Vamos voltar para o metro? A altura da pirâmide é melhor expressar em metros. De centímetro para metro, o que a gente vai fazer? Vou dividir, uma unidade menor para uma unidade maior, lembra, divide. Um metro tem 100 centímetros, né? Vou dividir por 100. 4.000 dividido por 100 vai dar 40 metros. Então essa aí é a altura, né, média aproximada dessa pirâmide, tá bom? 40 metros. Faz sentido na realidade? Faz, né, pessoal? Então acertamos aí a questão, tá bom? Então pause esse vídeo e anote essa resolução. E vamos aí para a última questão desse vídeo, questão 15. Determine a altura da torre abaixo. Olha só. Use tangente de 30 graus 0,577. Pessoal, essa questão é uma questão de trigonometria. Trigonometria é um assunto que você deve ter aí estudado nos anos finais do seu ensino fundamental. Você deve ter estudado o seno, o cosseno e a tangente, né? Vamos lá, rapidinho aqui. Então eu tenho uma torre, tá? Uma torre lá de altura, né? Eu não sei qual que é a altura dessa torre, tá? E aí eu tô usando um aparelho, né? Pode ser, por exemplo, um transferidor, né? Na verdade um teodolito, e eu meço o ângulo de visada, né? Do topo da torre. Deixa eu aumentar um pouquinho. Em relação à horizontal. Então o ângulo do topo da torre em relação à horizontal, esse ângulo é de 30 graus. E aí eu meço a minha distância, né, que eu tô do pé da torre, 100 metros. Então com essas duas informações, eu posso calcular a altura dessa torre. Olha para esse triângulo retângulo aqui, pessoal. Então o que acontece, né? Nós temos um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui, ele mede 30 graus, tá bom? Quanto que mede essa distância aqui? Daqui até aqui, 100 metros. E com essas duas informações eu consigo calcular a altura da minha torre. Né? A altura da minha torre, do topo até o solo. Vou chamar de H maiúsculo, tá bom? A altura de H. Se você lembrar do seu ensino fundamental, olha só, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Porque é um triângulo que tem um ângulo reto aqui de 90 graus, né? Embora meu desenho tá super mal feito, né, pessoal? Então, nesse triângulo retângulo, eu posso aplicar a tangente, né? A razão trigonométrica chamada tangente. A tangente do ângulo, qual que é o ângulo nesse caso? 30 graus. A tangente de 30 graus é igual. O que é tangente, pessoal? Você lembra lá que todo triângulo retângulo, ele tem o lado maior, né? Que é o lado oposto aí o ângulo de 90 graus, chamado hipotenusa, e os outros lados você tem o cateto, os catetos, né? Se o ângulo está aqui, esse aqui é o cateto oposto, tá bom? E esse aqui, esse lado aqui, é o cateto adjacente, né? Adjacente. Eu vou abreviar assim. Então você deve lembrar que o seno do ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente do ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então por isso que nesse caso a gente usa a tangente, né? A tangente, então, é o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto aqui, pessoal? É a altura da torre que eu quero descobrir. Pelo cateto adjacente, que é a distância que eu estou da base da torre, 100 metros.
Mas quanto que vale a tangente de 30, professor? A tangente de 30, o exercício já te deu aqui, ó, 0,577, né? Então, a tangente de 30 é 0,577, esses valores não precisa decorar, o exercício sempre vai dar para vocês, tá bom? E isso aqui é igual, então, a h sobre 100. Fazendo essa continha rapidinho, né, bem tranquila. Quem que é o h? Eu multiplico cruzado, h vezes 1 é h, né? E 100 vezes, aqui eu vou multiplicar esses dois, tá bom? 100 vezes 0,577, isso vai dar 57,7. A altura é uma distância, um comprimento. E qual que é a unidade de comprimento aqui, nesse exercício? Está em metros, né, pessoal? Então, a altura dessa torre está aí, 57,7 metros. Uma questão bem tranquilinha, tá? Para você lembrar aí da trigonometria, né? Que você começou a estudar lá no seu ensino fundamental. Muito bem, meus queridos, vamos encerrar por aqui esse vídeo, porque já está ficando bastante extenso. Os próximos vídeos eu farei vídeos mais breves, tá bom? E eu vou aí explicar as próximas questões aí da lista, tá bom? Os métodos de Aristarco para medir a distância da Terra até o Sol, de Hiparco para medir a distância da Terra até a Lua, de Eratóstenes para medir o tamanho da Terra e o método de Homer para medir a velocidade da luz, tá bom, pessoal? Então espero vê-los nos próximos vídeos. Até!